Olá pessoal, bom dia. Sou Ivan Ferreira. Tô aproveitando aqui com esse cabelo bagunçado ainda. Hoje eu vou trabalhar de bicicleta, então dá pra fazer uma live rápida, né? E eu tava pensando, né? Como a gente consegue superar os nossos traumas, né? Principalmente traumas de relacionamentos passados, né? Como namoro e até mesmo amizades, né? Porque querendo ou não, a gente vive situações difíceis, né? Situações que a gente pensa que não vai viver, a gente é decepcionado, a gente é magoado pelas pessoas. Acontece, porque as pessoas são pessoas, não são anjos, né? E a gente às vezes coloca em cima das pessoas uma expectativa daquilo que é, elas não podem atender, né? Então, aí a gente vive certas situações no nosso relacionamento, né? No namoro, na amizade, situações, por exemplo, de traição ou agressão, qualquer outra coisa assim. E aí quando você entra num novo relacionamento, você acaba levando esses traumas pro outro relacionamento e às vezes o outro relacionamento não caminha, né? E nesse caso, o que que a gente deve fazer, né? E a gente, eu falo eu, você ou qualquer outra pessoa que se relacione, né? Porque da mesma forma, desculpa, gente. Da mesma forma em que você cuida do seu exterior, ou seja, aqui de fora para você estar lindo, bonito e arrumado, você, eu, todos nós precisamos cuidar também do nosso interior. E muitas vezes nós precisamos, veja bem como é interessante, de uma cura interior. Sim, uma cura interior. E essa cura interior ela é feita como? A gente precisa muitas vezes ressignificar a nossa história de vida. Ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. Cada trauma que a gente passa ou vive na vida traz um sentimento. E todo sentimento ele traz um impacto emocional. E esse impacto emocional ele fica registrado para sempre dentro do nosso cérebro, ou seja, dentro do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente ele é praticamente 100% de nós, né? Ou seja, muitas coisas que que a gente faz, por exemplo, é a responsabilidade do nosso inconsciente. Por exemplo, você respira. Você simplesmente respira, é o inconsciente, o seu coração bate, é o inconsciente, você não precisa fazer nenhum esforço para o seu coração bater. Então, o seu inconsciente trabalha 100% em você. E acontece também assim com a gente. Toda situação difícil que a gente vive na nossa vida, ela é 100% registrada no nosso inconsciente. E mesmo que conscientemente a gente esqueça, o nosso inconsciente não esquece. E toda vez que você vive em uma situação igual ou parecida com aquela situação onde você viveu um trauma, o seu inconsciente dispara aquela mensagem que é perigoso para você. Só que muitas vezes não é perigoso. Muitas vezes você reviveu, é um sentimento que ficou lá e que precisa ser trabalhado. Por isso que é uma situação e um sentimento que precisa ser ressignificado. É por isso que muitas vezes dentro do relacionamento a gente fala que é preciso que muitas vezes você passe no psicólogo. No psiquiatra não, porque psiquiatra é para outras coisas, mas no psicólogo por quê? Porque nós temos duas necessidades. A primeira necessidade é conversar, é falar o que a gente sente. Porque quando a gente fala o que a gente sente, a gente vai organizando os nossos sentimentos. A gente vai colocando as coisas no lugar. E a gente precisa ressignificar os nossos pensamentos. A gente muitas vezes precisa racionalizar os nossos pensamentos também. Por quê? Por exemplo, você viveu uma situação traumática no seu primeiro, no seu segundo ou no seu terceiro relacionamento. E talvez tenha sido até mesmo situações repetitivas. E aí você já entra no outro relacionamento com uma crença limitante, pensando que você vai viver a mesma coisa. E por isso, ou você não entra no novo relacionamento, ou você se trava. E você não consegue evoluir. E aí você vai perdendo uma grande oportunidade, que é a oportunidade de ser feliz. Por isso, da mesma forma em que você cuida do seu exterior para você estar sempre bonito, gostosinho, cheirosinho e arrumado para outra pessoa, é preciso que você comece a olhar para dentro de você também e comece a olhar o seu interior, né? Eu me lembro, gente, que no começo da pandemia eu atendia o CVV e eu atendia muitas pessoas que se sentiam sozinhas e com medo, porque a pandemia isolou a gente e obrigou que a gente se encontrasse.
E aí, se encontrasse no sentido de eu estar tão sozinho que como eu não tenho como olhar para o outro, conviver com o outro, eu teria que olhar para mim. E aí, olhando para mim, muitas vezes eu descobriria o quê? Que não tá tão bem, que existem feridas, que existem machucados e que precisavam ser mexidos. Existem coisas que a gente precisa mexer. Existem coisas que a gente não quer mexer. Existem coisas que a gente precisa ressignificar. E aí só você, no seu tempo, vai saber dizer. Por isso, a minha mensagem de hoje é essa, né? Da mesma forma que você se cuida no seu interior, no seu exterior, você também precisa cuidar no seu interior. Porque quando você vive um relacionamento, seja ele qual for, gente, namoro, amizade, no seu trabalho, você precisa entregar o melhor que você tem para o outro. E se muitas vezes para você entregar o seu melhor para o outro, significa você olhar para dentro de você. E olhar muitas vezes para dentro de você não é você olhar se acusando. Não é você olhar se condenando, porque para isso tem muita gente para fazer. É você muitas vezes olhar para você, para suas feridas, para os seus machucados, olhar para você com amor, né? E com amor entendendo que você falha, você erra, mas que muitas vezes quando você errou foi porque você tinha a intenção de acertar. Eu nunca, gente, nunca na minha vida conheci qualquer pessoa que errou na vida simplesmente porque quis errar. Todos os erros que nós tivemos na vida, os erros que eu tive, os erros que você teve, são erros que aconteceram porque a gente pensou que ia dar certo. E aí, a gente acabou se culpando, porque a gente acha que a gente tem que estar sempre certo. A gente sempre acha que a gente tem que estar sempre bem. A gente acha que a gente tem que ser infalível. E não é assim. Porque a gente só cresce com os erros da nossa vida. A gente cresce com duas coisas na vida. Com três coisas. Perdão, reconhecimento do erro e oportunidade. Um ótimo dia, gente.